Você planta a semente, ninguém vê. Quem é que vê a semente? Não vê. Quem planta a semente chorando não vê, porque é uma semente, é muito pequeno, é algo muito pequeno. E ninguém vê. O milho, alguém está plantando milho, vamos pensar aqui, plantou a semente do milho, quem é que viu? Ninguém. Se não olhar lá bem, não vai dar certo. Mas depois que o milho nasce, e se a terra for boa e dá aquele milho de quase 2 metros de altura, aquele pé de milho bonito, aí as pessoas veem, aí vê a semente, aí vê o resultado da plantação, aí o pessoal, porque ninguém viu você plantando a semente, só estão vendo agora o resultado da sua colheita. E as pessoas sempre têm a tendência de julgar, não a nossa semente, mas a nossa colheita. Eu e você somos desafiados hoje a entender isso. Por quê? Porque a palavra está falando, olha, se você semear com lágrimas, você vai fazer a colheita com alegria. Essa lágrima que eu estou trazendo para você, essa ilustração dessa lágrima hoje, não é somente a lágrima do esforço, a lágrima da gratidão, a lágrima do sacrifício, não, mas é lágrima mesmo, é de chorar mesmo. É lágrima de choro, é lágrima muitas vezes de angústia ali, vai dar certo, será que não vai dar? Será que vou quebrar a cara mais uma vez? Sabe por quê? Porque nós temos alguns inimigos da nossa semente. Quando você planta uma semente, primeira coisa, o primeiro inimigo que você tem, e não vou dizer nem inimigo, mas vamos pensar assim, desafio que você tem. O último sim é o inimigo. Quando você planta uma semente, o primeiro desafio que você tem é o tempo. Fala comigo, igreja, tempo. Por quê? Tempo, porque você vai ter que esperar. Você plantou a semente, ele vai ter que esperar. Não tem jeito. Você vai ter que esperar se vai dar certo ou não. A dúvida ali é cruel, não tem jeito, a luta é grande. A gente planta a semente, a gente sonha, a gente corre atrás, a gente fala, Senhor, vai dar certo, faz conforme está na receita, observa certinho, mas o primeiro desafio que eu tenho quando eu planto a semente é o tempo. E muitas vezes nós estamos sofrendo muito porque estamos sendo manipulados, que a coisa tem que acontecer muito rápido, e algumas coisas têm acontecido rápido, mas coisas que Deus quer diferente, e muitas vezes não está ao nosso alcance. Então o tempo é algo importante que eu tenho que esperar para saber. Eu só vou saber se a semente vai dar certo ou não, eu só vou saber se a semente vai vingar ou não com o tempo, gente. Não vai ter jeito. Eu vou ter que enfrentar o tempo, e eu vou ter que saber e aprender a esperar. Fala comigo, igreja, tenho que aprender a esperar. É difícil esperar esse tempo, porque o tempo não tem para ninguém. É um tempo do plantio, do nascer, do crescer, do frutificar e do colher. Esse é o tempo. O segundo desafio que a gente tem que enfrentar quando a gente planta a semente, por incrível que pareça, gente, é o clima. Fala comigo, clima. E se chover demais? E se chover de menos? E se vir uma geada, né, o pessoal que mora no sul? E se vir alguma coisa do tempo que não vai dar certo? Do clima que não vai dar certo, por mais que o tempo já está determinado, o processo pode acontecer, mas se houver alguma mudança no clima, pode se alterar não só no tempo da colheita, mas também no resultado dessa colheita. O pessoal aqui da roça sabe disso, como é que é o sofrimento. Mas aí você fica pensando, não pastor, mas isso é só na roça, isso é só para quem planta. Não, isso também é um sonho que você tem, seja um negócio que você tem, seja um projeto que você tem para a sua vida, seja uma empresa, algo no seu coração que você queria colocar, mas primeiro tem o tempo que você tem que resolver, depois tem o clima, porque muitas vezes, tem vezes que o clima não está tão bom assim, a chuva vem e atrapalha. Imagina as pessoas agora, os donos de empresas, de algumas cidades, que agora,
o que eles semearam, o que eles plantaram ali. Imagina lá em Petrópolis, aquelas lojas lá no centro da cidade, que simplesmente foi tudo o que? Destruído. Não tem mais comércio, não tem mais casa, não tem mais carro, não tem mais vida, porque o tempo, o clima veio a chuva, ninguém estava esperando, o pessoal disse que nunca em 100 anos aconteceu o que aconteceu lá, ninguém estava esperando aquilo, a chuva veio e arrasou com tudo. Muitas vezes, por mais que você faz tudo certinho, você planta, você faz, só que o clima não ajuda. Pode vir a seca, pode vir uma tempestade. E aí aquela semente que você plantou, e o projeto que você planejou, não vai acontecer. O outro desafio que nós temos, gente, que isso é importante, o desafio da semente, é o solo aonde essa semente está sendo plantada. O solo aonde você planta. O solo onde você planta o seu negócio, onde você planta o seu sonho, onde você planta o seu ministério, onde você planta o seu propósito. Lembra? O tempo que tem que chegar até lá, a etapa, o clima, que pode ser favorável ou não. O solo, se for um solo ruim, não tem jeito. Se for um solo ruim, nem tem tempo, nem tem clima, não tem jeito, não vai vingar a semente. Se o solo não for preparado, se não for bem organizado, não vai dar certo. E o último, esse é o pior, é o inimigo, o devorador. Fala comigo, igreja, o devorador. Deixa eu explicar por que o devorador. Porque, vamos pensar que alguém que planta de novo a semente ali tem... A terra está boa, semente plantada no tempo certo, o clima está favorável, o solo está tranquilinho, ó, vai nascer, mas tem o devorador, tem aquela praga daninha, tem aquele animalzinho que vai lá comer só o broto. Quantos irmãos já teve essa experiência? Você plantar e no outro dia sumiu tudo, veio um bichinho à noite lá e comeu toda a plantação. Seja uma lagarta, seja um animal, o devorador foi ali, e aquilo que estava começando a brotar, foi devorado. A praga veio, e não teve mais jeito. Qual é o desafio que nós temos hoje? O desafio de entender que a minha semente, ela vai estabelecer sim a minha colheita, e existe algo importante que vai somente definir este resultado, e que pode ser até um resultado que ainda não é o esperado, mas para mim, para você, como o Ronaldo falou hoje, que para nós aqui tudo é o quê? É espiritual. Os exemplos podem ser físicos, mas o resultado para mim e para a sua vida tem que ser espiritual. Aí sim, quando entra a palavra, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Quando o salmista traz esse exemplo, ele está dizendo o seguinte: a dependência total da semente que eu e você vamos plantar está totalmente no controle de Deus. É só Ele que vai fazer. O que eu posso fazer, o que você pode fazer, sim, é com as nossas lágrimas, com o nosso coração, com a integridade da nossa alma, é a gente chorar e falar: Senhor, esta semente que eu estou plantando, depende totalmente do Senhor. Porque o tempo
está no controle do Senhor. O clima está no controle do Senhor. O solo está no controle do Senhor. E o devorador, quem tira também é o Senhor. É Ele que tira o devorador. É Ele que afasta o inimigo. É Ele que cancela a maldição, é Ele. Se a minha semente, regada com as minhas lágrimas, seja de alegria ou de esperança, ou de temor ou de tremor, vai fazer a diferença. Porque o sol vem para todos e nasce para todos. Mas a Bíblia fala o quê? Que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. É o que Deus tem para nós. Eu quero depois compartilhar alguns testemunhos. Nós vamos descobrir testemunhos de pessoas